Mas quando Deus aparece para as mulheres na Bíblia, ele, na parte histórica, ele sempre vai dizer que a mulher vai dar à luz a um homem que vai ter uma missão brilhante. Ou então a mulher, ela precisa dar um recado para um homem que tem a missão brilhante. Então essas reconstruções históricas têm me atraído muito. E vamos a mais um vídeo de leituras. Me contem aí o que vocês andaram lendo. Partindo do vídeo passado que eu falei que comecinho de janeiro eu tinha terminado Os Segredos de uma Noite de Verão, logo depois eu terminei o livro que se tornou um dos meus favoritos da vida, que é o Crime e Castigo, do Dostoiévski. E esse livro, ele foi tão especial para mim que um vídeo só não vai ser o suficiente para falar dele com vocês. Aguardem, porque tem um vídeo geral fazendo uma resenha e depois tem mais 4 vídeos que vai ser tipo um guia de leitura. E então o Crime e Castigo ele vai tratar do tema da culpa, do castigo e do crime também, por conta do ex-estudante de direito Raskolnikov, que vai cometer um crime a machadadas, e toda a temática das razões que levaram o Raskolnikov a cometer esse crime. Existe uma teoria por detrás de um desses crimes. É o tipo de livro que precisa de vídeos e muitos vídeos para tratar dele aqui. Se vocês tiverem curiosidade, já acho que na semana que vem, na sexta-feira, já vai sair o primeiro vídeo, que é o vídeo geral, que eu falo de tudo. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que fica aqui embaixo, que aí vocês vão receber a notificação quando sair o vídeo. E depois eu terminei uma grata surpresa, que foi A Rebelde do Deserto, da Alwyn Hamilton. E que surpresa boa esse livro. Eu comecei a ler ele em inglês com a Roberta, que participa aqui no canal, mas estava muito confuso e eu estava muito interessada na história. E olha que eu lembrei que eu tinha esse livro, eu já tinha esquecido que eu tinha. E eu gostei tanto. É aquela trajetória que a gente já está acostumada, de uma menina que está numa cidade muito pobre, muito distante de um reino. A menina é Amani, a cidade é Vila da Poeira e o reino é Mirage. E ela deseja mais, né? Ela vai querer sair daquela cidade para encontrar a tia. O passado dela é misterioso. E ela acaba que acontece, ela se veste de homem, se disfarça de homem, participar de um torneio de tiro. E ela conhece um forasteiro misterioso. Acontece alguma coisa, ela vai ter que fugir. Ela vai ficar fugindo dali, de Vila da Poeira e dos soldados do sultão. Mas o melhor de Rebelde do Deserto é o clima de História das Mil e Uma Noites, de Ali Baba e os 40 Ladrões, de gênios saindo da lâmpada. Então a mitologia dessa história foi o que me pegou. E essa história me pegou tanto que depois, ó, mais na frente, eu vou até pular, eu li a continuação, que é A Traidora do Trono, e ainda consegui gostar mais do que eu gostei da Rebelde no Deserto. Depois eu terminei um livro que eu passei 1 ano e meio lendo, porque eu parava e voltava, parava e voltava. É um livro de não ficção que se chama Reinvenção da Intimidade, do Christian Dunker. O Christian Dunker tem alguns vídeos famosos aqui pela internet. E esse livro, ele vai falar de assuntos do cotidiano, como traição, relações amorosas, amizade, ciúme, trabalho, sob um ponto de vista teórico, que envolve a psicologia, um pouco de filosofia e com muitas referências literárias e de filmes. É o que eu mais gostei desse livro. Então são vários textos com vários temas. A questão é que em alguns textos, em algumas partes, eu achei muito autoajuda, muito simples, muito básico demais. E por isso eu ficava com raiva e parava. Mas em compensação tem muita coisa, muitos textos e muitas reflexões dele que trazem aquela vontade da gente de buscar conhecimento, de ler outros livros e de querer assistir filmes, porque ele tá dando um ar, falando de temas cotidianos, de temas misturados com a intimidade nossa com o corpo, nossa com outra pessoa, de um jeito inovador. E depois eu terminei essa HQ, que foi uma das coisas mais tocantes
que eu li nos últimos tempos, que é Rugas, do Paco Roca. Ela vai tratar do tema da velhice. Eu já deixo aqui a indicação, se você se interessa pelo tema da velhice, você precisa ver isso aqui. É de uma sensibilidade, e tratando de assuntos como doenças ligadas à questão da hipocondria, do Alzheimer, da demência. O personagem principal aqui é o senhor Emílio, e ele vai primeiro conhecer esse asilo e lidar com outros velhinhos que estão numa situação melhor ou pior do que ele. É estupendo. Então, Rugas foi uma deliciosa surpresa em janeiro de 2019. E depois eu peguei uma coisa linda, fofa, fofinha, que é O Paraíso São os Outros, o texto do Walter Hugo Mãe. Olha que coisa incrível. É fininho, gente, aqueles livros. É porque essa editora, a Kozak Naif, não existe mais, mas procura na internet, porque vale muito a pena. É a visão do amor de uma criança, pelas palavras de uma criança. E é tão gostosinho ler, daqui você lê numa sentada. É de uma inocência e também beleza o jeito que é feito aqui. E essa narração, que é também aqui nessa edição ilustrada também, mas a narrativa vem de uma personagem do livro do Walter Guimarães, que é A Desumanização, que eu ainda não li, então eu fiquei mais curiosa em ler ainda. Eu tenho esse livro aqui, A Desumanização, e devo ler em breve. Depois eu li O Senhor das Moscas, do William Golding, outro livro incrível. Depois de Rugas, eu passei aí uma série de leituras incríveis. O Senhor das Moscas é um clássico. Ele trata da questão do medo principal, de uma história de crianças. Assim, ele é meio alegórico. Ele trata de uma história de um avião que caiu numa ilha e só sobreviveram crianças. A ilha é deserta, não tem ninguém, e as crianças vão ter que se organizar para sobreviver e para pedir ajuda caso chegue algum resgate. O melhor de O Senhor das Moscas é a organização social que essas crianças fazem, e essa sociedade também se desconstruindo. E outra coisa do Senhor das Moscas por mais que a gente esteja lendo história com crianças e muitas atitudes a gente perceba que são infundadas, infantis, a gente sente que os adultos fariam a mesma coisa, e a gente pode relacionar com muitas coisas da atualidade da nossa história. E também é uma leitura que vale a pena, e tem vídeo, ou vai ter vídeo, porque eu já gravei, eu não sei se já está postado aqui no canal. Eu terminei outra leitura maravilhosa, que foi o Caliban e a Bruxa, da Silvia Frederic. Esse livro eu já vou aqui agradecer a Carol Miranda, que tem canal aqui. Quando a gente se encontrou no ano passado, ela já estava fazendo um grupo de leitura, mas eu não tinha o livro ainda, mas eu fiquei muito curiosa de ler esse livro. E participaram do grupo a Bárbara, do canal B de Barbárie, a J. Plufts, a Juliana, a Nath, do canal Redemunhando. Ai, será que eu vou esquecer alguém? Então o grupo, assim, mais assim de São Paulo, participou da leitura conjunta e teve discussão no final do ano passado. E não deu tempo para eu participar, mas eu fiquei com muita curiosidade por conta da questão da revisão histórica que a Carol estava comentando sobre esse livro aqui. Do que ele trata? Ele vai rever um pouco a questão da Idade Média, do regime feudal, em relação às mulheres. Então, como que a gente tem uma ideia do feudalismo como Idade das Trevas, e a saída para o capitalismo como algo de transição para algo melhor, mas a gente vai ver aqui que não foi muito bem assim. Como que, na verdade, a Idade Média trazia uma divisão assim, social melhor, e como que as mulheres, elas foram crescendo na parte da ciência, na parte da saúde, e para depois sair para o sistema capitalista, né, que vai, com a Idade Moderna, desencadear no sistema capitalista, era necessário
Aí vem a questão da peste também, das guerras que começaram a ter, que a Idade Média foi ruindo, mas que isso, para ter um novo sistema, um novo modelo econômico, tinha que tirar esse poder das mulheres, e por isso que começou a caçar as bruxas. Então a gente tem uma revisão aí do que Marx falava, desconstruindo também algumas ideias do Foucault, e eu amo o Foucault, mas assim, o que me desconstruiu mais foi o Marx. Então vale muito a pena. E na época eu tinha lido Maria Madalena, da Margaret George, que também reconstrói um pouco a história bíblica, de que uma das partes do Maria Madalena tem muito a visão da Maria Madalena questionando por que as aparições de Deus na Bíblia, quando ele aparece para homens, ele diz que aquele homem tem uma grande missão divina, uma missão nobre e um destino importante para a sociedade. Mas quando Deus aparece para as mulheres na Bíblia, na parte histórica, ele sempre vai dizer que a mulher vai dar à luz a um homem que vai ter uma missão brilhante, ou então a mulher, ela precisa dar um recado para um homem que tem a missão brilhante. Então essas reconstruções históricas têm me atraído muito, e eu recomendo bastante, se você tem interesse em história, em entender a Idade Média e entender como é que foi essa queda da Idade Média e a forma que utilizaram de tirar a mulher da área da saúde, a mulher que fazia remédios, a mulher que fazia partos. Muito bom. E depois eu terminei Testemunha Mortal, da Nora Roberts, escrevendo com o pseudônimo de J.D. Robb. Esse já tem até um vídeo das primeiras impressões. Eu amei, eu quero ler mais thrillers escritos pela Nora Roberts. Olha, eu me diverti. A Detetive Eve Dallas é interessante, assim, eu não sei se vou fazer vídeo, porque já tem um vídeo das primeiras impressões, mas eu queria até falar um pouco mais sobre essa história. Rapidinho, assim. Ela tem... o crime acontece no palco, numa encenação de uma peça. E o que tá acontecendo na peça tá acontecendo de verdade. Mais que o crime, a Detetive Dallas, ela é sensacional. Acho que ela se tornou a minha detetive preferida. E a investigação toda, ela tem uma assistente que é hilária. Eu lembrei muito de Sherlock Watson, porque eles são muito diferentes. E a assistente dela é a Peabody, e ela quer aprender com a mestra dela. E todo esse livro, o melhor dele é as relações da Eve Dallas, as relações dela com o marido, dela com a Peabody, mais até do que o próprio suspense em si. Quem já está acostumado a ler suspense policial, acho que não vai ver nada demais. É um suspense que a gente gosta de saber quem foi, quem não foi, mas além de se passar nos bastidores de teatro, coisa que eu gosto muito de livros que se passam nos bastidores de teatro, uma parte deles, né? O que tem mais aqui de melhor é personagens. E geralmente histórias policiais não tem assim aquela coisa de personagens, de desenvolvimento, de ter até uma certa complexidade interessantes. Então vale muito a pena. E aí depois eu terminei um drama, nossa, muito visceral, que é o Laços, do Domenico Starnone. Autores italianos, eu noto, acho que tem um tempo que eu falo isso, desde quando eu conheci o Alessandro D'Avena, o Donato Carrisi, a Helena Ferrante e Domenico Starnone agora. Autores italianos tendem a fazer histórias que, meu amigo, a gente expressar sentimentos como eles expressam é algo que eu não vejo em outras etnias e nacionalidades, né? A história aqui, Laços, envolve relações amorosas e laços que se fazem em uma união de casamento, talvez aí um pouco conservadora. Eu ainda vou gravar vídeo sobre ele. Então a gente já começa a história com uma carta da Wanda dizendo, falando que o Aldo deixou ela. E essa carta, ela já vai dizer o que essa separação, o que esse abandono fez com ela. Aí nas primeiras páginas a gente já sabe tudo como se deu. O Aldo saiu e ele tinha uma outra mulher. E aí depois a gente vai ver
uma mistura de passado e presente, passado por cartas e presente pelo ponto de vista do Aldo. No presente, quando o casal tá junto, então a gente já sabe, poxa, eles separaram e já estão juntos, bem no comecinho, a gente já vê que eles estão juntos. E a casa deles foi revirada, eles saíram pra tipo um final de semana fora, um feriado, umas férias fora, e a casa tá toda revirada. Aí nessa coisa de revirar a casa, o ladrão não levou nada, mas as cartas e os objetos da família estão todos ali. A gente vai descobrir o passado dessa família. E quantos sentimentos. Puxa, realmente uma leitura, ó, não é muito grosso, uma leitura que vale a pena para quem quer conhecer um pouco da literatura italiana. Prende, e é um romance costurado. Eu chamo de romance costurado, romance que depois no final o início faz mais sentido, porque a gente vai e volta no tempo sobre o que aconteceu com esse casal aqui. Depois eu terminei A Tentação do Impossível, do Mário Vargas Llosa, e a história de como eu cheguei nesse livro é bem interessante. Já é o segundo livro que eu chego dessa forma. Quando, excepcionalmente, eu tô na rua e não tenho livro, eu sempre tô com Kindle ou com livro, e tô com uma vontade não, eu tô tendo que esperar alguma coisa, e eu pego o celular e vejo pelo aplicativo do Kindle algum livro que esteja no meu Kindle, né, pela nuvem. E aí eu peguei assim, não tava querendo começar nenhuma história de ficção, e comecei essa que vai ser uma análise melhor dos Miseráveis, do Victor Hugo. E veio numa época boa, mas eu acho que eu não escolheria ler esse livro agora. Foi bom porque eu tenho um vídeo aqui que eu falo dos problemas que eu enfrentei com os Miseráveis. Eu acho que eu me coloco meio que numa ilha deserta, porque eu sou uma das poucas pessoas que não tem os Miseráveis como livro da vida, apesar de achar os Miseráveis um ótimo livro. E aí entender uma análise de algumas questões que não tinha até me incomodado. Então o Victor Hugo fala o Mário Vargas Llosa, ele fala aqui das coincidências dos Miseráveis. Isso não me incomodou. Tem várias coincidências que acontecem, ele fala até meio que de uma forma crítica. Uma coisa que me ajudou muito, que me faz entender essa coisa das várias camadas que o Victor Hugo quer fazer naquele livrão lá dele, que eu falo lá no vídeo, é quando o Mário Vargas Llosa fala do narrador. E inclusive ele fala do narrador como um personagem dos Miseráveis. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E ele vai destrinchar mais o narrador. Então, se você amou os Miseráveis, se você curtiu os Miseráveis, eu acho que, ó, esse livrinho vai ser muito, muito bacana. Bom, aí fevereiro chegou. Então, eu terminei A Traidora do Trono. Eu tinha começado no final de janeiro. Já falei aqui com vocês. E aí eu terminei também esse livro, que é A Caderneta Vermelha, do Antoine Laurent. Esse livro foi um pouquinho decepcionante. Ele foi um livro mais ou menos. A história dele é tão assim intrigante, né? O Laurent, o protagonista se chama Laurent, ele acha uma caderneta de uma moça e ele fica muito intrigado em saber a história da moça, porque ele começa a ler aquela caderneta para tentar devolver para essa moça. Logo no início também a gente vê que teve uma moça que sofreu uma violência de assalto. Essa moça perdeu a bolsa, ela foi roubada e ela teve que dormir num hotel e acontece uma coisa ruim com ela lá. E depois a gente vai ver o Laurent, a vida dele com a filha, com a família, como ele usa aqueles elementos para tentar encontrar essa moça misteriosa para ele. E tem muito de literatura, porque o Laurent, ele é dono de livraria. E então a história vai ter uma hora que ele vai encontrar com alguns escritores. Ele tem também essa coisa de falar da literatura, mas eu não me conectei. Eu achei que toda a questão sentimental do Laurent, eu não entendia muito. Eu não conseguia me sensibilizar com as percepções e as sensações que aquela caderneta, que aquelas informações estavam trazendo para ele. E, enfim, terminei, consegui
ir até o fim com essa curiosidade. Então o livro tem um certo mérito e pode ser, se você curte Paris, tem um pouco dessa atmosfera de cafés, de parques, então é uma boa, pode ser que o livro funcione pra você. Aí, depois eu terminei esse compêndiozinho pequenininho que é da coleção Filosofias, o Prazer de Pensar, o Bem e o Mal, do Ângelo Zanoni Ramos. Essa coleção, ela é muito superficial, ela vai falar do tema do bem e do mal, sob o ponto de vista da filosofia. Então tem uma parte de Platão, tem uma parte falando do bem e do mal sob o ponto de vista do Santo Agostinho, tem uma parte do texto da Hannah Arendt, do Tribunal de Eichmann. Então, agora é o tipo de livro que é pra gente ter uma ideia muito geral mesmo. E depois a gente sai, o que eu acho mais interessante, a gente sai com um norte, se a gente quiser aprofundar mais nesse tema. E eu menciono que eu li até a página mais ou menos 270 e eu abandonei. Gente, são pouquíssimos. Olha lá no meu Scooby, são pouquíssimos livros que eu abandono. Mas eu não abandonei porque o livro é ruim. Eu abandonei porque eu decidi que eu não tenho estômago, eu não consigo ir adiante em um livro tão forte, que é As Benevolentes, do Jonathan Littell. Na verdade, a edição dele tem até uma capa vermelha. Quem tá lendo esse livro em leitura conjunta é o Humberto, do canal Primeira Prateleira. Quem leu também e gostou muito, e na época ela me recomendava, era a Rita Araújo. O tema aqui é a Segunda Guerra Mundial, narrado por um soldado, e a visão mesmo desse soldado, passo a passo, com descrições muito específicas da questão do extermínio dos judeus e de outros bolcheviques e integrantes do Exército Vermelho, especialmente os judeus. Então, gente, é forte demais. Agora sim, eu acho que eu iria adiante. Eu tava lendo outras coisas levinhas também. Eu iria adiante se não fosse eu ter interesse por esse tema. Eu não tão forte como eu tenho interesse por outros temas, como extermínio de negros, como Primeira Guerra Mundial me interessa mais do que a Segunda. Então acho que, como eu tenho outras coisas aqui, eu ficava muito assim me perguntando para que eu estou lendo esse livro assim de tão grande, e até que eu decidi parar mesmo e entrar no tema da Segunda Guerra com outras obras. Mas o livro é incrível, e inclusive a apresentação desse livro tem um diálogo estupendo com Crime e Castigo. Se você leu Crime e Castigo, eu recomendo fortemente que você leia a apresentação de As Benevolentes. A apresentação não é forte. A narrativa, a história que vem depois dessa apresentação é que é realmente, nossa, difícil demais. A desumanização desse extermínio, desse período, mostra. Eu li até a página 270, equivalente a 270, ele tem 900, pouco mais de 900 páginas. E com certeza, se ele fosse mais curto, eu acho que eu iria até o fim, mas eu não suportei. Ele vê também, ele mostra o lado horrível para os soldados também. Além da coisa horrorosa que tá se passando com o extermínio de judeus, a decisão de que eles tinham que passar a matar também crianças e mulheres para que aquelas pessoas não ficassem lá e não fosse um estorvo para a Alemanha. Olha, a questão da Ucrânia, que eu não sabia que tinha essa coisa que eles, a treta lá com os ucranianos. Então, se você tem interesse no tema, eu recomendo, e uma pena que eu abandonei. Então, a gente fecha esse vídeo de leituras. Me contem o que vocês leram, nesse mês de janeiro e iniciozinho de fevereiro. E a gente vai conversando até a gente se ver no próximo vídeo.